Hello guys, good morning. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Hoje como vocês podem ver aí, nós vamos ter um módulo gramatical. Hoje não tem um texto para a gente ler, para a gente interpretar, mas tem uma parte gramatical muito importante. Os quantifiers, a gente vai trabalhar com muito, com pouco, com menos, com essas quantidades, né? E são muitas palavras, né, em inglês. Tem muito para contável e incontável, tem menos para contável e incontável, tem a palavra pouco para contável e incontável. Então, nessa brincadeira aí, a gente tem umas 6, 7 expressões para estudar, básicas, e tem as adicionais para a gente incluir na lista também. Então, tem bastante coisa para a gente ver hoje. Estamos no módulo 25 da nossa apostila. Espero que seja proveitoso para vocês, tá bom? Vamos lá. Alright. Nós vamos começar com os básicos, né? Com os clássicos many e much, que vocês sabem, né? Coloquei a tradução aqui para vocês. Many e much dão a expressão de muita quantidade, né? Eles significam muito, muitos, muitas, né? Qual é a diferença entre eles? O many eu uso antes de coisas no plural, antes de substantivos contáveis, certo? Então, por exemplo, aqui, friends é algo contável. Um amigo, dois amigos, 20 amigos. Então, eu posso usar o many antes. Many friends, many guys, many houses, many cars, whatever, ok? E o much também dá essa impressão de muita quantidade, só que antes de coisas incontáveis, como é o caso de líquidos, né? O que que é o café? A quantidade de café. Se você falar que é um café, o que que é um café? É uma xícara? É um litro? É uma garrafa? O que que é um café? Né? Então, o raciocínio é mais ou menos esse quando se trata de líquidos, né? É, lembrando também que a gente pode colocar aí na nossa lista de incontáveis os sentimentos, a gente pode colocar palavras como tempo e dinheiro, né? Vocês lembram, né, das nossas lições de countable and uncountable, que vocês têm desde o Fundamental 2, né? Então, coffee, como eu não posso quantificar no sentido de, eu não posso contar no sentido de 1, 2, 3, eu vou quantificar com o much, que me ajuda a dar essa ideia de muito, só que para coisas incontáveis. Então, many friends, muitos amigos, e much coffee, muito café. Right. E aí a gente vem para os contrários, né? O contrário de much, o contrário de many. E aqui a gente tem o little e o few. Aqui eu inverti, coloquei o little, que é antes de incontáveis, né? Tem mais um líquido aqui. Então, pouca água, little water. E o few antes de coisas contáveis, como é o caso de xícara. Ah, mas você colocou o café aqui também. Eu coloquei as xícaras de café, não o café, né? Então, as xícaras são contáveis. Eu posso falar, prepare 5 xícaras de café. Ok, isso é possível de contar. Então, o fio se refere a cups e não a coffee, certo? Então, aqui eu tenho pouca água e aqui eu tenho poucas xícaras de café. Alright? Só um parênteses aqui, você pode estar pensando, nossa, mas little não significa pequeno? Sim. E quando que eu vou saber que little eu vou traduzir como pequeno ou como pouco? Depende do que vem na sequência. Se depois do little vier algo contável, ele tem o sentido de pequeno. Por exemplo, oh, my little baby. Baby é algo contável. Então, little baby é um bebezinho, é um bebê pequeno, um pequeno bebê. Agora, se depois de little vier algo incontável, como money, por exemplo, little money não é um dinheiro pequeno, o dinheiro tem o tamanho padrão, certo? Todas as moedas de 50 centavos, todas as notas de $5, sei lá. Todas as notas e dinheiro, todo dinheiro tem o mesmo tamanho, então não faz sentido falar dinheirinho. Então, se eu falo little money, é pouco dinheiro. Eu estou me referindo à quantidade, não ao tamanho, certo? Little antes de contável, pequeno. Little antes de incontável, pouco, ok?
Outro casalzinho aí comparativo de palavras que nós vamos ter hoje é o less e o fewer, ambos significando menos. Então, o less vindo antes de coisas incontáveis, como é time, less time seria menos tempo, e aqui fewer hours, menos horas, antes de coisas contáveis, alright? Eu posso contar horas e não posso contar tempo? É isso mesmo. Eu posso falar 5 horas, daqui a 3 horas eu vou te encontrar, isso é contável. Agora, tempo. Olha, você vai ter 2 tempos para fazer essa lição. O que são 2 tempos? A palavra tempo não é contável, certo? Por isso, para falar menos tempo, less time. Yes? Alright. Isso aqui é uma das. Acho que de tudo que a gente está falando até agora, a questão do fewer é onde o pessoal mais erra. A gente está tão acostumado com a expressão more or less, né? Mais ou menos, que pra gente less é menos em todas as situações, né? Então é muito comum eu ver, por exemplo, less hours, né? Seria um erro comum. Porque as pessoas acabam se esquecendo de usar o fewer. Parece que só o less existe como menos, né? O fewer, ele é bem esquecido. Então, acho que de tudo que a gente falou agora é a palavrinha que mais vocês têm que prestar atenção, baseado aí nos erros que eu acompanho dos alunos. Right. E aqui, eu acho que é uma coisa também para ser grifada, porque é uma pegadinha muito típica de vestibular. Porque é uma estrutura que está correta, mas ela tem uma aparência de incorreta, né? Então, aqui a gente está muito acostumado com essa primeira estrutura, né? Do many com o plural. Many students are é uma frase comum, né? A gente está acostumado a ver o many junto com o plural, né? Many students, muitos alunos, né? O many antes de coisas contáveis, certo? Isso é o padrão que a gente vem utilizando. Existe uma estrutura gramaticalmente, ela é pouco usada? É pouco usada. Mas ela é uma estrutura gramaticalmente possível e sempre que cai quantifiers em prova de vestibular, geralmente tem uma questão sobre isso, porque ela tem cara de errada, então ela é uma pegadinha perfeita. Que estrutura é essa? Do many a mais algo no singular. Aqui, logo no começo da estrutura já parece errado, né? Se many significa muitos, como que eu vou ter na sequência a, que só significa um? É aí que você acha, não, essa alternativa está errada. Mas essa estrutura existe e ela é formada pelo many a mais uma palavra no singular e, por consequência, todos os verbos que aparecerem aí vão estar no singular também, né? Então, aqui eu tenho many a student is waiting outside e a tradução é muitos alunos estão esperando do lado de fora, assim como many students are waiting outside significa a mesma coisa. Então, diferença na tradução? Nenhuma, né? É só vocês prestarem atenção para vocês saberem que essa estrutura existe e que sim, ela está correta. Só que não pode, por exemplo, esquecer a letra A. Many student tá errado, né? Tem que ser a estrutura certinha. Many, a, mais uma palavra no singular. E aí você tem a ideia de muitos do mesmo jeito, ok? Acho que essa parte foi novidade aqui para o ensino médio, certo? Pulei coisa aqui. Certo. Aqui também tem aí na apostila de vocês alguns sinônimos de many e de much. Ou seja, outras expressões que significam muito, muitos, muitas, né? Que é o a lot of, lembrando que aqui a pronúncia, esse F tem som de V, of, lots of, a great deal of, a good deal of. Tudo isso significando muitos. E por que colocaram para vocês duas tabelas aí na apostila de vocês? Para mostrar que o many e o much tem essa diferença de contável e incontável,
Many é antes de countable e much é antes de uncountable. Mas esses sinônimos aqui você pode usar com os dois. Então, a lot of friends ou a lot of rain, os dois estão corretos, ok? Tranquilo? Então, tudo aqui é um sinônimo, tudo aqui significa muito e tudo aqui você pode usar antes de countable e uncountable. E eu coloquei aqui um asterisco falando de sorry, plenty of, que é mais do que suficiente, né? Ele também tem esse sentido de muito, mas ele não chega a ser um sinônimo idêntico, né? Então, se eu falo, That's okay, you have plenty of time. Você tem muito tempo, mas eu não quis dizer que você tem muito tempo para sempre. Eu quis dizer que você tem o tempo mais do que suficiente. Vai ser suficiente para você fazer a sua atividade. E esses aqui só tem esse sentido de muito, de muita quantidade mesmo. E o plenty of tem o sentido de muito, mas essa questão do suficiente, mais do que o necessário, mais do que você vai precisar, está embutido ali no significado do plenty of também. Alright. Aqui a gente tem mais um comparativo, né? A gente vai contrastar aqui o a lot e o a lot of. E a diferença entre eles é muito simples. O a lot não precisa de um complemento e o a lot of precisa, certo? Então, they fight a lot, eles lutam muito, eles brigam muito. Não preciso complementar, eu já tenho uma ideia completa. Agora, se eu falo he eats a lot of, ele come muita o quê? O a lot of exige um complemento. No caso aqui, ele come muita comida, ok? Simples assim. O a lot não precisa de complemento e o a lot of precisa, ok? Aí. Agora a gente vai falar sobre o lots of. Aqui, o lots of é engraçado que, como ele tem esse S, muitos pensam que ele só serve para o plural, para indicar algo no plural. E aqui você tem o exemplo de uma frase no singular usando lots of e uma frase no plural. Né? Você pode usar em ambas as situações. There is lots of rice. Então, aqui eu estou falando de arroz, né? Que como toda a família de grãos é algo incontável, então por isso que está no singular. Então, eu só conjuguei aqui os verbos na frase, os verbos da frase no singular também, e tá tudo certo. A tradução é tem muito arroz na tigela. There is lots of rice. Certo? Sem problemas. E o que é mais conhecido nosso mesmo, o lots of, junto com o plural, seguido de algo contável e o verbo conjugado no plural também. Então, tem muitas crianças brincando aqui. There are lots of kids. Tranquilo? Então, lots of pode usar no singular com incontável e pode usar no plural com coisas contáveis sem problemas. Alright. E a gente tem o very, né? Que ele também é um quantifier, né? Ele também é um intensificador. E ele também significa muito, né? Qual que é a diferença? O very não tem, né, ele não vai vir antes de coisas contáveis, antes de coisas incontáveis, ele não vem antes de substantivos. O very, ele vem antes de adjetivos, de características, de qualidades, né? Então, this is very cool, isso é muito legal. Então, legal aí como adjetivo, eu não posso falar many cool or much cool, é very, very cool, alright? Very good. Tranquilo. Onde eu fico? Aqui a gente tem, de novo, a gente vai falar do little e do few, só que com esse A, e eu coloquei um positivo aqui. Por quê? Olha só. Os dois significam pouco, né? Para expressar pouca quantidade, certo? Quando você escolher usar o a little, a few, você está falando de um pouco no sentido positivo.
Depois a gente vai ver no sentido negativo. Então, se eu falo aqui, I have a little money on me, querendo dizer que eu tenho um pouco de dinheiro comigo, se eu escolhi colocar o a antes, é porque isso é positivo, né? Então, ai, que bom, eu tô com um pouco de dinheiro aqui. Vai dar. Se eu usei o a little, é que esse pouco de dinheiro que eu tenho vai me salvar, vai ser o suficiente. Aqui, quando eu falo I have a few friends, eu tenho poucos amigos, mas se eu escolhi o a, é porque isso é positivo, né? Eu tenho um bocado de amigos aqui que vai poder me ajudar. I have a few friends. Agora, olha só o contraste. Se a gente usa o little e o few sem o a, eu quero expressar uma ideia negativa, eu quero expressar algo não muito legal. Por exemplo, as mesmas frases, tá? Eu peguei as mesmas. I have little money on me. Então, só de eu ter tirado o a, eu quis dizer que eu tenho pouco dinheiro no sentido negativo, ou seja, não vai dar. Ou eu tô com menos dinheiro aqui do que eu precisava. I have little money. Tô com pouco dinheiro aqui. Lascou. E aqui, se eu retirar o I e falar I have few friends, é falar, nossa, eu tenho tão poucos amigos. Nossa, eu quase não tenho amigos. I have few friends, ó, só um pouquinho. Ok? Então, esse detalhe é muito importante. Eu continuo usando a little e little antes de coisas incontáveis, isso não mudou. O que mudou foi a minha intenção de passar uma informação positiva ou passar uma informação negativa, ok? E o fio também continua sendo usado antes de coisas contáveis, tanto a fio quanto fio, o que muda é a intenção positiva ou negativa da mensagem, right? Alright. Agora, pessoal, nós vamos falar dos intensifiers for the quantifiers, ou seja, a gente vai trabalhar maneiras de intensificar esses quantificadores, né? Então, aqui a gente tem as opções de many, much, little, few, contável, incontável, né? E a gente pode colocar esse muito de uma maneira mais forte, né? Como que eu posso fazer isso em português? De duas formas. Para intensificar o muito na nossa fala, ou a gente prolonga e a gente fala muito bom, por exemplo, né? A gente aumenta, ou a gente faz a repetição da palavra. Nossa, era muito, muito bom, né? É assim que a gente intensifica os quantificadores, né, em português. Agora, em inglês, você tem a possibilidade de colocar o to, o so ou o very antes, né? E você pode fazer aqui combinações variadas, né? Então, too many, too much, too little, too few, too few. Too few eu nunca vi. Essa combinação eu nunca vi. So many, so much, so little, so few. So few é possível. Very, very many, não. Very much, very little e very few, sim. Então, tem algumas possibilidades aí de combinações que você pode fazer para que esse muito fique muito ou muito, muito. Para que esse pouco fique pouco, pouco ou pouquinho, né? Para intensificar aí. Uma coisa que eu queria pautar antes da sequência é que o to, ele dá esse aumento num sentido negativo, né? E o so num sentido positivo. Então, se eu falo isso aqui, man, there are too many people here. Nossa, tem muitas pessoas aqui. Tem pessoas demais. O to eu usei porque eu quero dar uma intensificação negativa. Nossa, quanta gente, que saco. Né? E o so é algo positivo. Nós, so many people, nossa, olha quanta gente, né? Tá bom, pessoal? Então, vocês podem intensificar os quantificadores, só lembrando aqui que o to vai dar uma informação negativa e o so positiva, alright? Então, pessoal, o que acontece? Nós já estamos aí extrapolando o nosso limite de tempo, né? Como eram muitas palavras, eram muitos casaizinhos aí de palavras, muitas combinações para a gente conversar, a gente acabou
tomando todo o nosso tempo. Então, nós vamos fazer os exercícios na nossa próxima aula, tá bom? Vai ficar para quarta-feira, dia 8. Portanto, hoje vocês vão ficar só com a parte teórica. Como não tem a parte prática, vocês não vão me enviar e-mail hoje. Aleluia, né? Primeira vez que isso acontece. Então, por hoje é só, tá bom, pessoal? Claro, se vocês quiserem já ir adiantando os exercícios e fazer a correção comigo na quarta-feira, melhor ainda, tá bom? Mas não vou deixar como obrigatório, não, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu sei que vocês têm um monte de matéria aí para ir se organizando, então vocês fiquem à vontade de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Uma das coisas que eu tenho mais gostado dessa quarentena é o quanto vocês têm que estar responsável pelos estudos de vocês. Então, fica aí a critério do que vocês acharem melhor, tá bom? Quarta-feira eu tô aqui de volta com vocês neste exercício pra gente fazer uma revisão rapidinha e depois ir pautando um por um, relembrando na prática as regrinhas de hoje, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até mais. Bye, bye.